Quando eu digo que o dia em que meu ex-marido foi preso salvou minha vida, não estou exagerando. Eu costumo começar essa história lembrando de uma frase que eu repetia todos os dias, olhando meu próprio reflexo. Não é tão ruim assim, eu aguento. Mas eu estava enganada. E quase paguei com a própria vida por acreditar nisso. Meu nome é Mariana, tenho 29 anos. E por muito tempo eu fui a mulher que defendia o agressor, que inventava desculpas para roxos, que dizia que ele estava estressado, que não era sempre assim. Hoje eu conto essa história não para reviver a dor, mas para mostrar como o amor pode virar prisão. E como, às vezes, a única saída é fugir, mesmo que você não saiba exatamente para onde. Quando conheci o Daniel, eu juro que ele parecia o homem perfeito. Carinhoso, protetor, divertido. Todo mundo dizia, amiga, segura esse daí. E eu segurei. Casei achando que estava entrando numa vida de filme. Mas depois do casamento, ele tirou a máscara tão rápido que eu nem percebi quando deixei de ser esposa e virei alvo. Primeiro vieram os comentários. Você não sabe se vestir. Não conversa direito. Você precisa de mim pra tudo. Depois, o controle. Por que demorou pra responder? Com quem você falou? Me dá sua senha. E então, como sempre acontece, veio o primeiro tapa. Ele chorou depois, dizendo que nunca mais ia acontecer. E eu acreditei. Porque a gente sempre quer acreditar que quem a gente ama não seria capaz de nos machucar de verdade. Mas aconteceu de novo. E de novo. E cada desculpa dele parecia mais ensaiada. Ele sabia exatamente o que dizer pra eu ficar. Até que eu já nem lembrava como era ter paz. Eu vivia com medo, andando na ponta dos pés dentro da própria casa. A gota d'água veio numa noite de terça-feira, depois que ele voltou bêbado, acusando-me de algo que só existia na cabeça dele. Ele me empurrou contra a parede, apertou meu braço e disse, com um olhar que eu nunca vou esquecer: se você me deixar, eu acabo com a sua vida. Não foi ameaça, foi promessa. Naquela noite, eu dormi de roupa, sapato e com a chave na mão, esperando ele apagar. E quando finalmente apagou, eu saí correndo, literalmente correndo. Peguei a bolsa, o celular e fugi pro apartamento da minha amiga Lara. Ela me abraçou, me deu água e disse: você não vai voltar, não vou deixar. E assim começou a pior, e ao mesmo tempo a melhor, fase da minha vida. No dia seguinte, eu fiz boletim de ocorrência. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar a caneta. A policial olhou pra mim com um tipo de compaixão que eu nunca tinha recebido vindo de um estranho e perguntou: você quer solicitar medida protetiva? Eu respondi: eu quero viver. Então ela fez. Eu achei que com a ordem judicial, o Daniel ia parar. Mas um agressor que perde o controle tenta recuperar de qualquer jeito. Ele começou a me mandar mensagens de números diferentes, apareceu no meu trabalho, esperou na porta da academia, passou 2 vezes na rua da minha mãe. Eu bloqueava um número e ele criava outro. Era como ser perseguida por uma sombra que eu já conhecia bem demais. Até que um dia, voltando do trabalho, eu percebi um carro seguindo o meu. Ele acelerava quando eu acelerava, reduzia quando eu reduzia. Meu corpo inteiro entrou em pânico. Quando parei no semáforo, eu olhei pelo retrovisor. Era ele, o Daniel, com aquele mesmo olhar da noite em que eu quase perdi tudo. Eu não pensei, eu só agi. Liguei o viva voz no celular e falei: é o Daniel, ele está me seguindo. Eu tenho medida protetiva. A atendente da polícia pediu que eu seguisse até o batalhão mais próximo. Eu fui, chorando, tremendo, com medo de que ele batesse no meu carro. Mas eu fui. E quando cheguei na frente do batalhão, 3 policiais já estavam esperando. Ele desceu do carro gritando, dizendo que só queria conversar. Só conversar. Como se perseguir uma mulher até a delegacia fosse normal. Como se eu fosse obrigada a ouvir. A policial o interrompeu. Senhor, o senhor está violando uma ordem judicial. Vire de costas. Ele resistiu. Deu chilique. Disse que eu estava acabando com a vida dele. Mas naquele momento, pela primeira vez, ele não tinha poder nenhum sobre mim. Quando ele foi algemado, meu corpo finalmente relaxou. Parecia que anos de medo estavam indo embora com ele dentro daquela viatura. Algumas horas depois, a polícia me ligou dizendo que ele ficaria preso. Violação da medida protetiva, perseguição, ameaças. A ficha dele finalmente tinha um nome compatível com o que ele era. Agressor. Eu não chorei. Não sorri. Só respirei. Respirei como alguém que voltou a ser dona da própria vida. Hoje eu olho pra trás e percebo quanto tempo eu perdi tentando salvar alguém que só queria me destruir. Percebo que amor não machuca, não controla, não ameaça, não persegue. Quem ama, protege. E quem machuca quando desmascarado cai. E eu levantei. E conto essa história para que qualquer mulher que escute saiba. Você não precisa esperar o pior. Você só precisa dar o primeiro passo. O resto, a vida ajeita. E às vezes, quem prometeu acabar com a sua vida é quem acaba preso por tentar controlar a sua.